Diante da obstrução de todos os partidos da Câmara dos Deputados, foi adiada a sessão do Congresso Nacional destinada à apreciação de vetos presidenciais. Na última terça-feira, dia 18, a polêmica criada pelo veto da presidente Dilma Rousseff sobre o projeto de lei que facilitava a criação de municípios foi a responsável pelo impasse criado entre os partidos da própria base aliada. Os parlamentares debateram veto sobre regras para a criação de novos municípios, mas o tema não foi votado. Para debater o assunto, convidamos os deputados Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, e José Augusto Maia, do PROS de Pernambuco. Eu sou Tarcísio Holanda e começa agora o programa Brasil em Debate. Deputado Ivan Valente, como é que o senhor vê esse problema dos municípios? Bom, em primeiro lugar, eu queria cumprimentar o Zé Augusto aqui e dizer o seguinte: eu fui deputado estadual em São Paulo, 2 legislaturas, e eu peguei o boom da criação de municípios, em 96, né? E só para ter uma ideia, foram criados 1.016 municípios de 91 a 96, né? Foi uma farra de criação de municípios. O que é criar novos municípios? Você é obrigado a criar novas estruturas, né? Eleição de câmaras municipais, Custos financeiros e fragmentação do fundo de participação dos municípios. Porque 2.500 municípios dependem do fundo de participação do município. Ou seja, na verdade, eles são inviáveis. São os mais pobres. Metade dos municípios são inviáveis, porque eles dependem de transferências federais para sobreviver. É evidente que nós podemos ter casos em que municípios são muito distantes e é preciso regulamentar em lei. Mas a lei que está aqui em vigor ainda possibilitaria a criação de pelo menos 500 novos municípios, porque as demandas são grandes por razões, às vezes reais e às vezes fictícias. Então, os municípios que podem ser criados pela distância que eles estão da cidade sede, do centro, né? Mas elas podem ser criadas pela ganância de políticos que apenas querem novas estruturas, novos vereadores para apoiar e assim por diante. O problema é saber se com a criação do município você melhora a condição do município, né? Se você tem condições de ofertar coisas básicas. E a verdade é que, para se discutir, isso é uma questão complexa. Tem uma coisa chamada estudo de viabilidade dos municípios. É uma questão complexa. E, por incrível que pareça, a lei prevê, inclusive, que isso possa ser feito por empresa privada. Ou seja, contratada por quem, exatamente? Então, essa discussão é muito complexa e nós deveríamos ter uma lei super rígida para a criação de novos municípios, porque esse não é o problema do Brasil. O problema do Brasil é que, inclusive, a centralização da arrecadação está centrada na União. Mais de 65% do que se arrecada está na União. E hoje nós vemos, inclusive, a presidente Dilma entregando tratores para uma cidade aqui, ali, dando a chavinha para cada um, e o prefeito vai lá de pires na mão, sempre reivindicando mais 1%. Então, é saber se a transferência de recursos garante um maior crescimento, melhores condições de vida para todos os habitantes. Mas isso só seria possível com a reforma tributária, né? E a reforma tributária é difícil de se realizar por causa dos conflitos de interesse entre os estados. São Paulo, sobretudo, e o resto dos estados, né? Não, mas veja, a reforma tributária é possível de ser feita. Essa é o foco da reforma tributária, Tarcísio, que é feita pelos ricos. A reforma tributária que interessa ao povo brasileiro é quem tem mais, paga mais. Inclusive, nós não podemos taxar só o consumo, nós temos que taxar a propriedade e os rendimentos financeiros. Deputado José Augusto Maia, o que o senhor acha desse problema dos municípios? Esse veto da presidente ao projeto que facilitava a criação? Primeiro, um abraço ao nosso querido Ivan Valente. Veja bem, eu sou pernambucano e de Santa Cruz do Capibaribe, lá do Polo de Confecções, cidade que se desenvolveu, e não só ela, mas toda a região,
onde o vento faz a curva, como se diz, né? No polígono Chamado da Grande Seca. Recife, né? Não, é no interior pernambucano mesmo. Então, onde, como eu diz assim, onde a seca, então foi criada a economia de confecções. Nós nos tornamos o segundo maior polo de confecções do país. Então, aquela nossa região, ela cresceu e se desenvolveu. E não só lá, o Nordeste, o Centro-Oeste, o Sudeste, de 12, 15 anos, cresceram todos, né? Se desenvolveram. O que Ivan está correto. Havia uma farra dos municípios mesmo, de criação de municípios por políticos. Isso é uma coisa horrorosa e eu sou contra isso e somos contra. E quando eu vim lá de Pernambuco para cá... Era uma farra mesmo. Era uma farra mesmo. Lá tem Borá, lá no município de São Paulo, foi criado com 800 habitantes. 800. Se for falar aí com 1.000 habitantes, 2.000 habitantes foram criados no Brasil, era uma farra. O que esse projeto, lei complementar, essa aqui, a 416 do Mozarildo, e que eu sou presidente da Frente Parlamentar, e quando eu vim lá de Pernambuco, tem 2 distritos lá em Pernambuco, ao lado de minha terra. Um no município do Brejo de Amadeus, que tem, a sede tem 18.000 habitantes, e o distrito se desenvolveu economicamente, tem 22.000 habitantes. Outro é Pão de Açúcar, se desenvolveu economicamente, industrializou-se, como Santa Cruz, no ramo de confecções, e também, já com 15.000 habitantes, já tem suas condições financeiras. E eu, voltando para aqui, mas quando cheguei aqui no Congresso, deputado novo, e fui analisar isso aqui, a vontade de criar distritos, aí eu vi que o Congresso era todo contra. Todo mundo, quando falava em criar município, pelo amor de Deus, eu tinha até medo. Fui tentar fazer a frente parlamentar, consegui 12 assinaturas, ninguém queria assinar. Eu disse, peraí, eu vou sentar para conversar e ver o que é isso, observar. E aí fui observar que foi essa farra que o Ivan está falando aqui. Isso foi um absurdo que aconteceu no Brasil. E em 96, a emenda 15, né, tirou o direito, né, e o artigo 4º da Constituição, no parágrafo, né, que teria que, quer dizer, tirou o direito lá dos estados, trouxe aqui para se regulamentar a lei, né? Então, veja bem, de lá 17 anos se passaram e nada foi feito. Inclusive, o Supremo Tribunal já, por 2 ou 3 vezes, já pediu que o Congresso regulamentasse. Por quê? Porque distritos... Aí vamos ver as aberrações. Eu, como presidente da Frente Parlamentar, fui atrás procurar os emanciparistas, rodei esse país inteiro, de norte a sul, leste a oeste. Fui fazer audiências públicas para conhecer. Cheguei lá no Pará, só um exemplo, Castelo dos Sonhos, tem aí 15 ou 20 mil habitantes, está a 1.000 quilômetros de Altamira, 1.000 quilômetros. Como é que pode um distrito a 1.000 quilômetros? Pará é um estado muito grande. Muito grande, né? Já contei 20% do território do país. Para você ver, né? Esse é uma aberração lá no norte e outros com 600 quilômetros de distância, né? A gente vai lá em Pernambuco, ainda voltando, Cavalheiro já chega a 200 mil habitantes. 200 mil e é distrito. Você vai para São Paulo, aqui a terra de Ivan. Ivan, acho que conhece, Paulinha. Conheço. Conhece Paulinha? Paulinha. Lá de Campinas. Paulinha tem 4 distritos. Parece 4, né? Em Paulinha, os bairros avançaram no distrito de Americana e de Cosmópolis. Veja bem, aqui está Paulinha, né? Então, passou os limites, tem 4 bairros de Paulinha, 4 bairros de Paulinha, 2, se eu não me engano, 2 pertencem à Americana e 2 à Cosmópolis. Paulinha é quem dá educação, Paulinha é quem dá saúde, transporte, é tudo. Quem recebe o FPM é Americana e Cosmópolis. Isso é justo? Então, no norte, o que se quer... E aí foi também visto que, se esse projeto nosso, o nosso hoje, que a gente está lutando para derrubar o veto, e já passou na Câmara, já no Senado, tudo, e houve o veto, se tivesse feito se ele tivesse sido votado há 17 anos atrás, mais de 2.500 distritos não teriam se tornado município no país, porque não teria atendido os critérios que tem hoje. Quer dizer, hoje nós estamos devolvendo as assembleias legislativas, mas com os critérios amarrados. Aí, o distrito hoje, para se tornar cidade, aí tem o norte, que tem uma diferença, quer dizer, a realidade do norte é as distâncias, do nordeste, centro-oeste e sul e sudeste. Para criar 8 mil habitantes, que antes era com 1.800 criava, agora não. Lá no norte tem que ter no mínimo 6 mil habitantes. No nordeste tem que ter 8.500 habitantes aproximadamente. Sul e sudeste,
aproximadamente aí 12.500. Quer dizer, agora a gente está devolvendo, mas com critérios rígidos mesmo, né? Então, é isso que eu vejo, que precisamos dessa lei para ser regulamentada no Brasil. Agora, deputado Ivan Valente, 80% dos municípios são pobres. O que fazer para melhorar as condições de vida dessas regiões pobres, que são as mais remotas, em lugares remotos? Se você fizer um novo boom de municípios, vai piorar ainda mais essa situação. E eu vou dizer por quê, né? O problema é o seguinte, a arrecadação fiscal do nosso país, né, ela é ultracentralizada, como eu disse. Em segundo lugar, o que existe é o seguinte, um estudo de viabilidade municipal é uma coisa muito complexa. A lei, por exemplo, não traz os parâmetros, ela não traz nenhum percentual que mostre o que é que tem que ter mesmo para ter. Por exemplo, a receita é maior que a despesa, a maioria que vai ser criada, a receita não é maior que a despesa, né? O que vai ser feito com os funcionários públicos? A lei estadual é que vai cuidar dos funcionários públicos. Num primeiro momento, você pode até piorar a situação, desmembrando o município. Terceiro, você vai criar conflito dentro da maioria dos municípios. Talvez não numa exceção, como o Zé Augusto citou, lá no Pará, a 1.000 quilômetros, e não tem identidade com o município. Mas quem foi criado ali do lado tem uma disputa pelo orçamento. Se o bairro é industrial e ele se separa, ele leva a arrecadação com ele. Então, ele é mais rico que a média. O outro bairro que é mais pobre, que não tem infraestrutura, que não tem saneamento, que não tem hospital, que não tem escola, vai ficar como? Nós passamos agora por uma experiência maior, que foi que o PSOL também foi o único partido que foi contra. Único. Assim como esse aqui. Por uma razão simples. Dividiu o Pará. Conseguiu passar aí na calada da noite. Plebiscito, recursos gastos à vontade para dividir o Pará em 3. Perdeu. Perdeu. Não deu em nada. Então é o seguinte, a lei tem que ser feita com calma, com um estudo de planejamento estratégico do Brasil, dos municípios, do levantamento, da situação econômica de cada município. Mas o que nós vimos aqui, Zé Augusto, isso foi verdadeiro, é a galeria cheia de prefeito ligado a deputado e vereador ligado a deputado, porque aquilo ali significa também poder, voto. Ninguém está tão preocupado com a situação. Então, nós faríamos uma lei muito mais rígida. E, por isso, nós apoiamos o veto. Só um minuto. Brasil em Debate vai fazer um rápido intervalo e volta já. Brasil em Debate está de volta com os deputados Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, e José Augusto Maia, do PROS de Pernambuco. Nosso tema é a criação de municípios. Deputado José Augusto Maia, o senhor como é que vê essa dificuldade na maioria dos municípios? Como é que se podia socorrer essas regiões pobres? Primeiro, eu quero dizer que Ivan disse aqui que aqueles que vieram para a galeria são prefeitos, deputados. Não. São pessoas humildes. São pessoas humildes que vieram de todo o Brasil. Tem gente ali que vendeu um bujão de casa, vendeu uma carrocinha, vendeu uma coisa, alugou um ônibus. Não são patrocinados por ninguém, não. São aguerridos. São pessoas lá do Pará, de Pernambuco, da Bahia, de todos os recantos do Brasil. E o meu caro Ivan, eu disse, olha, nós estamos fazendo aqui, é o seguinte, o problema não só é criação, não. Não foi debatido ainda hoje em nenhum meio de comunicação a questão da fusão, da incorporação e do desmembramento. Quando eu falei o caso de Paulínia, que tem 3 bairros lá no Sul e Sudeste, porque o Sul e Sudeste já é emancipado, tudo que se emancipado lá na farra. Hoje, Sul e Sudeste, todos os deputados, que aqui quase 90% votam, é porque querem a incorporação. Entendeu? O caso de Paulínia, isso é Paulínia, não. São vários que se tornaram bairros, cresceram em outros municípios, se tornaram, são bairros daquele e querem fazerem as fusões, as incorporações. Um problema sério.
Não é a distância que falamos do Sul, mas a questão das incorporações e das fusões que é necessário. E não tem uma lei, não tem nada. O Supremo Tribunal já pediu por 2 vezes que regulamentasse, porque já foi em alguns municípios, há tempos aí atrás, quando a lei, a emenda 15 tirou a autonomia, mas alguns tinham feito plebiscitos e ainda foram criados, como é o caso lá de Eduardo Magalhães, foi um dos últimos. Veja o sucesso de Eduardo Magalhães, perto aqui de Barreiras, que pertencia a Barreiras, né? E eu quero dizer o seguinte, é que nós não temos uma lei, não existe nada. O que a gente quer é regulamentar uma lei da Constituição. Ninguém está querendo criar aqui lei, não. Agora, não podemos deixar do jeito que está. Do jeito que está, os distritos vão crescendo, se desenvolvendo, não tem lei nenhuma, nada. Como é que pode? Um distrito que ele já hoje está todo industrializado, já tem condições econômicas, de população, e não tem uma lei para ele ser criado. Qual é a solução? Tem solução? A solução é regulamentar essa lei. Não, mas isso aí todo mundo concorda. Tanto que o próprio governo passou 3 anos aí, vindo aí com uma proposta. E ele mesmo ficou insatisfeito com a proposta. E quem levantava isso na reunião de líderes era o pessoal. Fala assim, os estudos de viabilidade municipal, entende? As empresas de planejamento, os grandes órgãos de cartografia, né? O IBGE, todos os outros não se envolvem nessa questão. Em segundo lugar, o que nós queremos com as fusões, incorporações, desmembramentos? Teoricamente, todo mundo quer melhorar as condições do município, tá? As condições de atendimento dos serviços básicos. Exatamente. E assim por diante. Isto vai acontecer, vamos ser didáticos. Bem, veja, se não há mais recursos, na maioria deles, né? Se você cria 500 municípios, o que vai acontecer é o seguinte, a maioria vai depender do fundo de participação dos municípios. Então vai piorar a situação dos outros, porque os recursos são os mesmos. A arrecadação dos recursos são os mesmos. Por isso, nós estamos tratando aqui de exceções. É preciso regulamentar uma lei com uma responsabilidade muito grande. Quer dizer, a exceção não pode virar regra. Ela não pode ser contaminada por interesses políticos, entende? Ela tem que ser uma discussão técnica, na verdade. Mas ela não é técnica, ela é política. E digo mais, no norte, entende? No centro-oeste, está envolvido aqui, inclusive, a questão das terras indígenas, áreas de conservação, quilombolas e etc. Principalmente nessas áreas, querem se avançar sobre terras indígenas, o que é inconstitucional, pelo artigo 331 da Constituição. Então, é uma discussão complexa, ela precisa ser feita. A exceção não pode virar regra. Então, o que acontece é que os defensores deste modelo, e que está nessa lei, eles dão argumentos para municípios muito específicos, seja para a fusão, seja para a incorporação, seja para a criação de novos municípios. Eu diria que uma lei que tivesse a rigidez e o estudo técnico adequado de viabilidade municipal não criaria nem 5% do que se pretende criar hoje. Então, é preciso regulamentar? Sim, mas é preciso regulamentar com critérios que sejam técnicos e não políticos, que ser muito mais consultada a própria população, para que a gente não tenha mais pobreza, piora dos serviços, ao invés de melhora. Eu quero dizer só o seguinte, para dizer aqui, Augusto Maia, é de que o seguinte, é que esse projeto aqui, ele realmente é muito moralizador. Falou-se aqui ele em 500... Ele é melhor do que o outro, né? Se falou aqui em 500, não. Por população, talvez... Aí, 180 municípios no Brasil. Mas quando for passar, porque antes, a parte que pedia era onde fazia o plebiscito, o distrito. Agora não, tem que ser todo o município todo tem que votar e aceitar sim ou não o plebiscito, aquele distrito se desmembrar, ou aquele distrito se incorporar, ou ele se criar, ou haver a fusão. Tem que ter o plebiscito. O plebiscito é em todo o estado? Todo estado não, em todo município. Vamos dizer, o distrito está no município, quer se emancipar, todo município vai votar em uma eleição, inclusive numa eleição anterior. Por exemplo, seria agora, vai votar, vamos dizer que Cavaleiros, Pão de Açúcar, Castelo dos Sonhos agora, na eleição de presidente, tal que vamos ter agora. Ele vota para presidente, para governador, para deputado estadual, federal, tal. E sim ou não
aquele distrito para não ter despesas, porque uma eleição de um plebiscito é uma despesa. E nós, dentro desse estudo, mostramos que podemos fazer numa eleição anterior. Quer dizer, a eleição de presidente faz o plebiscito, para 2 anos depois, a cidade se torna. Até nisso se pensou. E outra coisa, o distrito hoje, que passar nesses critérios aqui, é porque ele tem condições de ser cidade. Eu estou dizendo que se essa lei tivesse criado, está aprovado, há 17 anos atrás, 2.500 municípios não teriam sido criados no Brasil. Veja que rigor. E o fator econômico que ele tanto fala está dentro da lei. A questão daí, porque vai devolver às Assembleias Legislativas, podemos fazer alguma coisa, Ivan, aqui, até posso estudar com você, porque um novo projeto parece que está vindo. Exatamente, novo, é que está vindo um novo A gente pode sentar eu com o Ivan aqui de que a viabilidade econômica seja mais rígida. Eu concordo, Ivan. Olha, em momento algum, eu andei esse país inteiro, discuti com o governo, com 4 ministérios, teve um colóquio interfederativo, foi 2 anos de estudo. Não foi uma coisa que chegou aqui, não. Depois que eu vi tudo isso, doutor, aqui, o meu grande Ivan, foi muito trabalho, muita luta para chegar a esse projeto tão rígido, tão rigoroso e moralizador. É isso que eles pensam e eu acho que seria a solução para esses que cresceram e se desenvolveram. Deputado Ivan Valente, quais são esses critérios que devem ser estabelecidos, na sua opinião? A própria lei fala em viabilidade econômico-financeira, político-administrativa, ambiental, saneamento e etc. Por exemplo, uma área está dentro de uma área de manancial, né? É um critério, porque se você não pode fazer nada ali, não adianta você desmembrar o município, tá certo? Viabilidade econômica, a receita é maior do que a despesa? Porque isso tem que ser um critério, gente. Senão nós vamos gerar município na origem, no nascimento, entende? Ele já nasce deficitário. Terceiro, né? Administrativamente. Então, quando você cria, você está criando estruturas, prefeituras, câmaras municipais, gastos de caráter permanente, entende? Permanente. Então, o atendimento que passa a ser dele passa a ser também de creches, de escola, de hospitais e assim por diante. Tudo isso é estudo de viabilidade econômica. Na nossa opinião, o projeto deveria ter parâmetros mínimos. São parâmetros genéricos, né? Genéricos. É por isso que, na verdade, quando o Zé Augusto fala que são 180, na verdade, não tem um número. Vários deputados falaram em 400, 500, várias pessoas que vieram... 180, não, vários vieram me procurar dizendo o seguinte, não, tem uma demanda aí de 500 municípios. Não. É claro que a realidade é mais dura, mas eu digo para você o seguinte, quando você fixa a lei, ela permite, sim, uma série de demandas que você tem que ter uma rigidez para tratar do principal. O que é o principal? Vai melhorar a condição dos novos municípios? Segundo, não vai piorar a condição dos antigos municípios com a repartição e a fragmentação do FPM? Então, por isso que eu digo que cada caso é um caso. É por isso que a lei, quando se criou o boom, Zé Augusto, era o seguinte, era uma farra mesmo, porque os deputados têm os seus vínculos com as suas áreas. Então, interessa criar novas estruturas. São mais vereadores, entende? São mais prefeitos. Inclusive, os que vieram aí, você me desculpe, mas são pessoas que querem a emancipação, pensando talvez no melhor, mas são futuras pessoas que têm pretensões políticas. E os deputados também têm pretensões lá. Então, essa questão tem que ser feita do ponto de vista técnico, né? E o governo, nessa questão, eu acho que o governo foi omisso. Porque ele passou muitos anos, em vez do o planejamento vir aqui com uma proposta detalhada, etc., ele foi, e a pressão dos deputados aumentou, e a Dilma falou, então deixa passar, depois eu veto. Foi o que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu. Então, nós temos que ter critérios técnicos para essa questão e submeter a pressão política. É legítimo que uma determinada população queira melhorar a situação e não se julgue atendida pela centralidade do município. Mas tudo isso deve obedecer a critérios bem mais rígidos do que o passado já mostrou que foi fatídico esse tipo de intervenção. O nosso tempo já esgotou. Deputado Zé Augusto Maia, o senhor quer dizer alguma coisa? Não, eu só quero dizer o seguinte, eu concordo em parte aqui com o Ivan. Ivan sabe, eu conheço o Ivan, a gente debateu muito isso, brigou muito aí no plenário, certo? Ele foi um dos poucos contra, não é? Mas eu sempre
mostrei para Ivan e virei a cabeça de muita gente. Quando a gente mostrava, eu sou contra a emancipação, mas quando você votava os critérios rígidos, inclusive a Confederação dos Prefeitos do Brasil, o presidente veio aqui louco porque era contra. Quando eu cheguei, ele disse, não, é porque é rígido demais. Veja só, lá no Senado. Realmente é muito rígido. Dos 180, depois dos plebiscitos, não sei porque o plebiscito é que vai dizer, mas ainda vai passar pelo crivo da população. Ainda, além de ter que passar pelo plebiscito, né, da lei, a viabilidade econômica, ainda vai o povo dizer sim ou não. Tem coisa mais democrática do que isso? Né? Agora, não pode deixar o que está acontecendo no Sul, no Sudeste, no Nordeste. O país se desenvolve, distritos se desenvolvem, estão proibidos de suas liberdades e de crescer. Aí é injusto. É o caso de Paulínia, que eu disse que são milhares, centenas lá no Sul e Sudeste, municípios que estão entrando em outros, já tornando-se bairros, querendo se incorporarem àquele, e não tem lei nenhuma para isso. Me permita só uma coisa, é que Paulínia é um município muito específico, é um município riquíssimo. Não tem mais onde gastar por causa da refinaria de Paulínia. É um caso muito especial, isso que eu estou falando. A gente tem que ter uma grande refinaria. É a maior do Brasil. Está lá em Paulínia, entende? Então, o próprio município, às vezes, supera a arrecadação para gastar em educação, não tem mais onde gastar. E os outros do lado precisando gastar. Então, cria essa demanda. Você tem Paulínia, mas tem vários que são distritos que eles se desenvolvem e crescem no outro. E aí, esse aqui é quem gasta, quem faz tudo da educação, e o outro é quem recebe o FPM. Isso é injusto. Infelizmente, nosso tempo está esgotado. Eu quero agradecer aqui a presença dos deputados Ivan Valente, do PSOL, e José Augusto Maia, do PROS de Pernambuco. Brasil em Debate termina aqui. Nosso tema foi a criação de municípios. Eu sou Tarcísio Holanda e aguardo você em um próximo programa.